Olá, pessoal. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre métodos em anatomia vegetal. Nessa aula eu não pretendo ir muito a fundo em técnicas de anatomia vegetal, né? Não tem nem espaço para isso, não faz sentido, isso são coisas para se aprender na prática. Mas dá uma ideia de um pouquinho de como essas coisas são feitas. É, Aqui a gente vai falar sobre alguns assuntos sobre instrumentos, que no caso é o microscópio, o principal instrumento. Então vamos falar um pouquinho dos tipos de microscopia. Falar sobre isso vai ajudar a gente a entender para que serve cada tipo de técnica, né? Tem técnicas usadas no microscópio óptico, técnicas que são usadas no microscópio eletrônico, tem diferentes tipos de microscópio óptico, diferentes tipos de microscópio eletrônico. E cada um tem não só as suas técnicas próprias, mas tem os seus, suas funções, né? Para que se usa cada tipo de microscópio. Então, eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre para que serve cada um deles enfim, apresentar um pouquinho sobre essas técnicas de microscopia. É, Outra coisa que é interessante que a gente veja é sobre a preparação do material, né, para que vocês possam ter uma ideia melhor do que é que vocês vão ver durante as aulas de anatomia. Né. Quando eu estiver mostrando para vocês algumas imagens de anatomia, como que essas imagens são obtidas. Por exemplo, vocês vão ver muitas imagens com cores. E essas cores não são só cores de enfeite, digamos assim, né? Não são cores artificiais, mas são produzidas por substâncias que colorem algumas partes específicas das células. Tem corantes específicos para núcleo, tem outros que colorem parede secundária da célula, tem outros que colorem parede primária, outros que colorem amido. Tem diversos tipos de corantes. E isso permite que haja contraste também. Então você consegue detectar alguns tipos de célula, não só em função do tipo de microscópio que você está usando, mas do tipo de corante. É, e vamos começar do começo, né? É interessante perceber que a célula foi descoberta a partir do microscópio, né? Ou seja, antes das pessoas poderem enxergar que havia algo pequeno ali e repetitivo, não era possível falar disso. Então, acho que é legal a gente dar uma olhada nisso e também ver um pouquinho de algumas imagens históricas de anatomia, vai ser bem pouquinho mesmo, mas eu acho que vai dar uma ideia para vocês sobre isso, né? Esse aqui, ó, né, é o microscópio de Galileu. Ele chamou isso aí de occhiolino. E na verdade, um telescópio. Galileu era fabricante fabricava esse tipo de equipamento, né? Mas não um microscópio, ele fabricava telescópio. O objetivo dele era enxergar os objetos celestes. E era o grande fabricante de telescópios da época, né? Por sinal, uma parte dos seus rendimentos vinha da fabricação de telescópios. Fabricava, por exemplo, para pessoal de navio, né? Que usava isso aí em navio. Mas aí, de repente, ocorreu para ele que ele podia fabricar mesmo equipamento, mas ao usar lentes diferentes, podia usar isso para enxergar coisas pequenas, para ampliar coisas pequenas. E podia usar isso, por exemplo, para ver insetos pequenos, né?
e usavam um sistema de 2 ou 3 lentes. Mas veja o ano, 1624. Aqui o problema era a qualidade das lentes produzidas, né? Veja que tudo feito manualmente e apesar do pessoal com uma técnica, uma qualidade criativa muito grande, tem um problema com os materiais e ferramentas, né? Então, no caso do equipamento desse, tem muita distorção. E justamente por isso, né, essa imagem que vocês estão vendo na direita com 3 lentes, na verdade, 3 lentes não ajudava muito mais do que 2 lentes. 3 lentes davam um aumento um pouquinho maior. E na prática, né, 2 lentes funcionava melhor. E essas lentes têm nome, que são os mesmos nomes dados à lente de telescópio. Aquela que fica perto do olho recebe o nome de ocular, né, que seria essa aqui de cima. E a que fica perto do objeto que está enxergando, né, digamos assim, a estrela, que ela fica mais perto da estrela, é a objetiva. Esse nome permanece. Então vocês vão ver mesmo no microscópio moderno, e até vocês vão ver esses nomes, né? Lente ocular e lente objetiva. Claro que hoje, né, por exemplo, na ocular a gente usa uma lente composta na ocular. Na objetiva são jogos de lentes compostas também. E a qualidade de confecção de lentes é extremamente superior. Esse aqui é o modelo de microscópio fabricado para Robert Hooke. Robert Hooke foi outro gênio dessa época, mais ou menos contemporâneo de Galileu. E o que ele fez foi umas modificações. Reparem aqui que esse microscópio é muito parecido com aquele occhiolino, né? E também, nesse caso, usava 2 ou 3 lentes. Esse aqui é uma réplica, tá? Que foi construído com base nos desenhos e imagens que tinha daquela época. Então, o que a gente tem aqui? Imagine aquele mesmo microscópio com 2 ou 3 lentes. Tem uma regulagem aqui, ou seja, nessa haste, o microscópio em si pode descer ou subir. Tem um local aqui onde colocar o espécime, né? Então podia ser preso aqui. E aqui é um sistema de iluminação. Esse sistema de iluminação é composto por uma esfera com água, então é um globo com água, isso faz o papel de lente, e uma lamparina, que também podiam ser regulados para focalizar essa iluminação no objeto. Uma característica do microscópio é que o objeto fica escuro. Precisa ter uma boa iluminação para você enxergar. Isso acontece porque, como você está enxergando um pedacinho muito pequeno do espécime, a gente chama de espécime aquilo que você está observando, né? Como você está enxergando um pedaço muito pequenininho, na verdade tem poucos raios de luz que estão chegando nele. Isso ainda é disperso por dentro do microscópio. Então precisa realmente ser muito bem iluminado para conseguir enxergar. Quanto maior a ampliação do microscópio, mais complicado isso fica. Menos luz chega na ocular. Lembrem, o ocular é essa lente que fica aqui em cima e o objetivo aqui embaixo. Então, isso aqui é o microscópio que Hooke usou, né? Tem a referência aqui onde vocês podem encontrar um pouquinho sobre isso. Esse microscópio, né, a publicação das observações de Hooke são mais ou menos 1660 e poucos, né? Hooke foi um grande inventor, né? Inventou muita coisa prática. Mas vejam que aqui no microscópio de Hooke, né, o que ele inventou, na verdade, foi um sistema de posicionamento, né, em que ele consegue controlar o ângulo, né, não dá para a gente ver aqui atrás, mas consegue controlar basicamente o ângulo e a altura do microscópio com relação ao espécime. Então, quem se mexe aqui é o microscópio, o espécime fica fixo,
e tem um sistema de iluminação. E isso aqui é um desenho do livro do Hooke, né? Então, é sobre o que ele observou quando ele foi olhar a cortiça. Tá? Então, conforme o jeito que ele via, e aqui vocês vejam, ele tem duas posições de corte, de um lado e de outro lado. Ele observou isso aqui. Então, o que que ele fez, né? Pegou o material, olhou no microscópio e enxergou isso aqui. E é surpreendentemente parecido com coisas que a gente veria em um microscópio moderno. Tá? Então, o material que ele usou, né? E o que ele enxergou. E ao ver isso aí, o que que ele reparou, né? Falou, olha, nossa, tem umas caixinhas, né? Tem uns quartinhos, seria mais ou menos equivalente a esse termo aqui. Um do lado do outro, né? Isso parece muito com o que a gente vê nesses mosteiros por aí, né? E tem os quartos lá onde ficam lá os monges, é um quartinho do lado do outro. E esses quartos nesses mosteiros são chamados de células. Aí ele deu o nome de células para essas estruturas que ele observou. E esse termo pegou, né? É, até hoje. E a gente chama então isso aí de célula. É claro que o que está vendo aqui é a parede celular, né? A gente já viu alguma coisa de biologia celular. Então aqui só dá para ver a parede celular. Nessa época também, vocês vejam a data aqui, ó. Esse cara é contemporâneo, é um holandês contemporâneo do Hooke, né? Mas na verdade os trabalhos dele foram um pouquinho depois do Hooke. Esse cara é um comerciante, Leeuwenhoek, e tinha uma fascinação por essas coisas da natureza, né? E trabalhava com tecidos e precisava fazer lupa para contagem de fios. Até hoje a gente fala, né? Ah, essa colcha são 120 fios, 80 fios, 240 fios. E desde sempre a qualidade de um tecido é medida pelo número de fios que ele tem. Ah, então, assim, na profissão dele, ele usava lupas para contar fios. E daí, com base nesse microscópio de Hooke, e de outros, né, porque a gente não tem ideia direito do que foi, né, tem algumas referências, nesse site também vocês encontram, tem alguma referência de contatos, né, que ele teve, mas ele teve a ideia de montar um microscópio, né, aí já tinha o termo microscópio, ou seja, uma ferramenta para enxergar coisas muito pequenas, com uma lente única, tá? Nesse caso, a lente fica aqui, ó. Ela é uma esfera de vidro de algo em torno de 2 milímetros. Aí o tamanho dessa esfera vai dizer o aumento do microscópio. Quanto menor a esfera, ou seja, conforme o ângulo que ela faz, maior o aumento. Então, o objeto é fixo aqui nessa agulha e ele tem 3 movimentos, né? Através dessa agulha aqui ele consegue rodar. Com esse parafuso aqui consegue distanciar mais ou menos. E com esse outro parafuso pode pôr o espécime para cima ou para baixo. Esse aqui é um avanço muito grande, né? É uma ideia simples, genial. E, e o aumento é impressionante. Para vocês terem uma ideia, o limite atual de um microscópio óptico é algo em torno de 2.000 vezes de aumento. Mas com essa coisinha aqui, ó, ele conseguia mais de 200 vezes de aumento. Então, simplesmente ele fixava o objeto, virava em direção ao Sol, então iluminava diretamente, e com isso ele conseguia observar.
tinha diferentes sistemas de fixação para o objeto, né? Mas com isso ele conseguia observar e descrever aquilo que ele via, né? E o princípio, né? O porquê que isso acontece? Eu coloquei essa figura aqui para mostrar qual que é o efeito que a lente biconvexa faz, né? Que é como um microscópio de Leeuwenhoek, né? Imagine que essa estrutura aqui é um olho, né? Aí tem esse objeto pequenininho perto da lente, e o que acontece é que quando a luz que passa pelo objeto chega na lente, ela é modificada, né? O trajeto da luz muda e essa luz é concentrada de tal forma que monta uma imagem no fundo do olho, uma imagem virtual que parece que o objeto está mais longe e é maior. Esse é o aumento, né? Então, nesse caso, por exemplo, essa lente aqui produziu um aumento que eu diria assim, olha, produziu um aumento de 4 a 5 vezes no objeto. Tá? Isso aqui, gente, é um dos desenhos do Armário de Maravilhas, né? Se vocês olharem lá no site de novo, vocês vão encontrar o que que é esses Armários de Maravilhas. O Leeuwenhoek era um comerciante bem sucedido, né? E conseguia dedicar tempo para as observações e para os trabalhos, publicou vários livros e tinha, né, os desenhistas que ele contratava e tal para fazer as placas e guardava essas coisas, assim como era moda na época, né, o pessoal ter esses locais em casa que faziam mini museus de coisas super estranhas que chegavam de outros locais do mundo, né? Por exemplo, tem imagens ali de coco, coco na Holanda. A Holanda não tem coco. Então, os navegantes, né? A Holanda sempre foi muito forte na navegação, traziam essas coisas que eram comerciadas e, e eram uma fonte de comércio e as pessoas com recursos, né? Colecionavam. E o Leeuwenhoek tinha essa fascinação por esse mundo pequeno, né? Essas coisas minúsculas que ele observou pela primeira vez. E aqui tem uma descrição de uma estrutura de um embrião de pera. Então, dentro de uma semente de pera, ele observou algo assim. Ah, eventualmente, a gente vai observar algum embrião aqui durante o nosso curso e vocês vão ver como isso é parecido com o que o Leeuwenhoek observou, tá? É muito impressionante. E aqui a gente pode ver as células de novo, tá? Então, aquele objetozinho que vocês viram lá é capaz de coisas incríveis. Robert Brown, né? Eu acho que vocês já ouviram falar do movimento browniano, por exemplo. Eu coloquei ele aqui, né, basicamente para mostrar um microscópio que ele usava bastante e que, assim, é um microscópio composto, tem ocular objetiva, tem um posicionamento do espécime e tal. É uma lupa. E espelho, né? Afinal, a luz do sol é ótima, né? Por que ficar usando luz de lamparina? E o Robert Brown, ele avançou muito na anatomia e na descrição de espécies, né? Em uma viagem pela Austrália, chegou a catalogar em torno de 4.000 espécies de plantas e trabalhou muito com algumas coisas, por exemplo, com um grão de pólen, né, que só pode ser observado, nesses detalhes de grão de pólen, só pode ser observados no microscópio. Então, o aspecto interessante aqui, ó, é a utilização da microscopia, né, para observar os detalhes, né, e usar eles, inclusive, para a taxonomia.
Ele trabalhou muito também com reprodução. Aqui, só para ter uma ideia, né, é um microscópio semelhante, eu diria, àquele microscópio de Hooke, só que agora mais elaborado. Então, vejam aqui o tipo de diferença que tem, né? Tem um conjunto de regulagens de posicionamento, então você consegue fixar o microscópio, né? Esse aqui é de 1750, então algo em torno de 50 anos depois do Hooke. Os parafusos de posicionamento são mais eficientes e também tem aquela ideia do leaving hook para posicionar o espécime. Então aqui tem dois parafusos, né, que giram aqui, que posicionam o espécime nesse local, né? E aqui o espelho embaixo. Então vejam que isso aí tem um pouco dos outros microscópios que eu mostrei antes, né? A luz incide, passa através do espécime, que por sua vez a luz passa através do microscópio. É, isso aqui é muito semelhante ao microscópio óptico moderno. Muito, muito semelhante mesmo. E aí a gente chega no microscópio moderno.